20 graus Celsius. Foi onde essa sala chegou em um dia que começou a bater 27 graus. Sem ar-condicionado, sem conta de luz, só um ventilador cansado e 2 garrafas de água congelada funcionando. Fiquei na porta quando funcionou pela primeira vez e ri, pois não era para dar tão certo e não gastei nada. Hoje vou mostrar como transformar um ventilador comum em resfriador de ambiente, explicar por que funciona de verdade e ensinar um truque de prateleira de cozinha que prolonga o frio em 50%. Um ar-condicionado de janela custa entre 200 e 300 dólares e aumenta o consumo o verão todo. Funciona com 2 garrafas e um freezer, você já paga para gelar. Fica comigo até o fim, pois tem como montar isso aqui para remover umidade e calor do ar. O ar seco é o que realmente deixa o ambiente mais fresco. Usei isso por 2 verões num quarto onde o ar-condicionado não chegava e agora não temo mais esse quarto em julho. Ao final você vai querer revisar sua lixeira e congelar garrafas hoje mesmo. Aviso justo, vamos começar pela parte que torna isso mais que um truque, pois a maioria entende a ciência de forma oposta. Um ventilador sozinho não reduz a temperatura de um cômodo. Nem um único grau, tudo o que ele faz é movimentar o ar. O motivo pelo qual um ventilador é agradável é que o ar em movimento acelera a evaporação do suor da sua pele, e é essa evaporação que leva o calor embora de você. Ligue um ventilador em um cômodo vazio e retorne após 1 hora. Temperatura igual ou um pouco mais quente, pois o motor libera calor. O ventilador nunca resfriava o cômodo, apenas você, e dava a falsa impressão de que o resto também esfriava. Agora coloque um bloco de gelo nesse fluxo de ar e tudo muda. O ar que passa por essas garrafas congeladas libera calor na superfície fria. Esse é o calor real do ar, não só um truque do vento na pele. Seu ventilador agora faz 2 funções ao mesmo tempo. Acelera a evaporação do corpo e agora também puxa o ar quente, substituindo-o por algo gelado repetidas vezes, liberando calor a cada vez. O termômetro cai porque você trocou um ventilador que só dava a sensação de frescor por um que realmente remove calor do ambiente. E quando você vê esse número cair com seus próprios olhos, vai entender por que eu não conseguia parar de contar isso para as pessoas. Tem uma segunda coisa acontecendo que ninguém se preocupa em apontar. A superfície daquela garrafa congelada fica bem abaixo do ponto de orvalho do ambiente, então a umidade que está no ar condensa direto nela, do mesmo jeito que um copo de água gelada sua numa tarde quente. Aquela água pingando que você vai ver não é a garrafa vazando. Essa água vem do ar ao redor. Ao desumidificar e resfriar o ambiente, a umidade menor faz o suor evaporar mais rápido, dando sensação de frescor maior que a indicada pelo termômetro. Em clima abafado e úmido, esse segundo trabalho é sinceramente a maior vantagem. É assim que você monta isso na prática, e a configuração importa mais do que as pessoas costumam imaginar. Você precisa de um ventilador de pé oscilante, não fixo. Isso é intencional e já explico o motivo. Pegue 2 garrafas de 1 litro ou maiores. Deixe um espaço de um dedo de ar no topo para que elas não rachem ao congelar e congele-as até ficarem completamente sólidas. Em seguida, fixe-as atrás da grade do ventilador para que o ar passe pelo gelo antes de ser soprado no cômodo. Abraçadeiras de nylon ou uma cesta de arame já resolvem. Isso é um trabalho de 5 minutos, não um projeto. Coloque uma toalha embaixo, porque lembre-se, toda aquela condensação precisa cair em algum lugar. A oscilação é o gênio silencioso dessa coisa. Um ventilador fixo direciona ar frio para uma cadeira e ignora o restante do cômodo. Um ventilador oscilante espalha o ar frio e seco lentamente pelo ambiente. Assim você refrigera o cômodo todo, não só uma almofada no sofá. Mesmo gelo, mesma energia, mas mais do ambiente realmente esfria. É a diferença entre um holofote e o nascer do sol. O truque prometido, pouco citado em versões virais, antes de congelar as garrafas, misture 1/4 de xícara de sal de cozinha na água. A água salgada congela em temperatura menor que a pura. Isso é depressão do ponto de congelamento. É por isso que usamos sal nas estradas congeladas no inverno. O gelo puro, a 0 graus Celsius, começa a derreter ao entrar em contato com um ambiente quente. O gelo com sal pode ficar vários graus mais frio do que isso, o que significa uma diferença de temperatura maior em relação ao ambiente, o que faz com que ele absorva mais calor e dure visivelmente mais tempo antes de derreter completamente. Você consegue cerca de metade a mais de frio com a mesma garrafa. O preço é a paciência. A água salgada congela devagar, prepare tudo antes e esqueça. Deixe-me esclarecer 2 coisas que as pessoas entendem errado, porque ambas vão te prejudicar silenciosamente. Alguns só colocam uma tigela de gelo em frente ao ventilador e acham que já resolveram. Você pode fazer, mas é a versão triste. Cubos soltos têm menos superfície fria exposta, a água acumulada isola o gelo restante e você só cria uma poça desnecessária.
Uma garrafa selada oferece uma superfície fria e lisa no caminho do ar, sem bagunça, e pode ser congelada repetidas vezes durante o verão. Mesma física, sem sofrimento. O segundo ponto é mais importante, prefiro ser direto com você. Isso não substitui o ar-condicionado central nem resfria a casa toda. Não tem compressor expulsando calor, só um bloco de gelo derretendo devagar no cômodo. Você tem uma ferramenta para um cômodo fechado de cerca de 3,5 por 4,5 metros por algumas horas. Feche a porta, puxe as cortinas e nesse pequeno cômodo ele faz mais do que 2 garrafas congeladas deveriam. Se esperar que a máquina esfrie todo o andar de cima, vai se decepcionar. Considere isso a solução para o cômodo que o ar-condicionado sempre esquece. O escritório, o quarto do bebê, o quarto sobre a garagem, e você vai se perguntar como suportou tantos verões sem isso. Agora vem a parte que mais me anima, pois aqui isso deixa de ser só um truque e vira algo que você vai usar diariamente. Alterne 2 pares de garrafas. Enquanto um está no ventilador, o outro vai ao congelador. Revezando a cada poucas horas, o frio é constante. Só isso já transforma uma solução de algumas horas em uma que dura o dia inteiro. Aqui vai um bônus extra, não descarte a água do degelo matinal. Essa água gelada consome menos energia para recongelar do que a da torneira, então o freezer quase não sente o esforço. O sistema vai ficando mais barato com o tempo. Vá além, coloque espuma ou uma toalha dobrada ao lado dos frascos voltado para o ambiente, direcionando o frio para a corrente de ar em vez de para a parede. Um isolamento faz o papel de uma segunda garrafa gratuitamente. E uma última melhoria que ninguém comenta. Pingue gotas de óleo de hortelã-pimenta ou eucalipto na toalha sob o ventilador. O mentol não muda a temperatura, mas ativa receptores de frio na pele, fazendo o ambiente parecer mais frio do que é. Seu cérebro é enganado de forma incrível, é barato, opcional e curioso em noites quentes. Então é isso, um ventilador, 2 garrafas de água, uma pitada de sal para durar mais e um quarto que enfim cede em julho. A ciência nunca foi complicada, é só o calor saindo do ar, uma passagem de cada vez, com a umidade indo junto, silenciosamente. A única dúvida é qual cômodo da casa salvar primeiro. Se o ar-condicionado não alcança um cômodo, envie para quem está suando lá. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.